Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre um trabalho histórico que versa sobre projeção do futuro. Gente, eu estou falando sobre uma conferência realizada aqui em Natal em 1909, pensando o ano de 1959. Natal daqui a 50 anos. Uma conferência do Dr. Manuel Dantas, sensacional, incrível, que foi adaptada para os quadrinhos por Anderson Gomes, com o mesmo nome. Mas antes de falar sobre a conferência e o quadrinho, senta que lá vem história. Pessoal, vamos relembrar aí que no século XIX, Paris ganhou um processo de urbanização que chamou a atenção do mundo inteiro. E claro que no Brasil, ninguém queria ficar de fora. Os prefeitos começaram aí a se coçar para fazer os seus processos de urbanização municipais. A primeira cidade brasileira a ganhar um grande projeto de urbanização foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro do prefeito Pereira Passos, o polêmico Pereira Passos, da revolta da vacina, inclusive, né? Então, em 1903, Pereira Passos inicia o projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, que, por um lado, embelezou a cidade, mas, por outro, foi responsável aí por criar as favelas. Mas isso é outra história, tá? Então, esse desejo de urbanização também chegou a cidades menores, como Natal, à época. E junto com essa questão toda, né, da urbanização e do progresso, vem o Manifesto Futurista do Marinetti, que foi bradado aos quatro ventos aí, no dia 20 de fevereiro de 1909, que ninguém sabe como, mas dentro de 3 meses, Dr. Manuel Dantas teve acesso ao manifesto, traduziu o manifesto e publicou o Manifesto Futurista no jornal A República, aqui em Natal. Dr. Manuel Dantas, gente, ele era um cara inteligentíssimo, divertido, ousado. Ele foi jornalista, advogado, fotógrafo. Ele foi o único fotógrafo de Natal entre 1904 e 1911. E claro que eu não preciso dizer que ele era abastado, né, para conseguir comprar uma máquina fotográfica nessa época. Mas o Manifesto Futurista, ele provoca alguma coisinha ali, uma chama criativa no Dr. Manuel Dantas. Por quê? Porque o futurismo, ele vai propor uma ruptura com o passado. O importante agora era o futuro. O importante era fazer o futuro no presente. O importante era o progresso, era a velocidade, era a arte combativa, era a arte libertária, era o apreço pela máquina. Então, tudo que se referia ao passado deveria ser colocado de lado. Dr. Manuel Dantas, durante aí uma reunião de pauta no jornal A República, sem saber o que iria escrever e tendo um prazo para escrever o seu texto, ele resolve olhar para o perigo iminente, que era como era conhecido o Morro de Mãe Luísa à época. Por quê, gente? Porque Natal era e é rodeada por dunas móveis. E Dr. Manuel Dantas, já naquele tempo, tinha preocupações ecológicas. Ele reforçava que era necessário plantar verduras, né? Ou seja,
era necessário plantar algum tipo de vegetação nessas dunas para que Natal não fosse soterrada devido à erosão. E ele vai pegar justamente o perigo iminente, que era o local da cidade que podia destruir a cidade, e vai pensá-lo como um grande cartão postal do futuro, da Natal do futuro. E aí ele vai escrever um texto convidando os natalenses para um piquenique daqui a 50 anos, ou seja, um piquenique que iria acontecer em 1959, no perigo iminente. E aí, isso é uma desculpa para ele fazer essa projeção de Natal no futuro. E ele vai pensar uma Natal como uma megalópole, uma cidade que está ligada, gente, comercialmente à Europa, aos Estados Unidos. Uma cidade que, com sua malha ferroviária, liga a parte urbana à parte rural. Uma cidade planejada, com ruas largas, com arranha-céus, tudo hiperbólico, certo? Grandes transatlânticos nos portos aqui de Natal, do Rio Potengi, o Natal Palace, né? Um edifício imponente que se localizava no perigo iminente. Ele vai pensar a cidade, gente, em 1909, ele vai pensar um projeto de urbanização para a cidade ecológico, humanista. Ele pensa os bairros de forma funcional. Ele vai dizer que a Ribeira era o coração econômico de Natal. A Ribeira, na Ribeira, melhor dizendo, estavam os bancos, o comércio. E esse dinheiro, que era produzido tanto na Ribeira quanto no Alecrim, ele ia ser gasto onde? Na Cidade Nova, que hoje corresponde aos bairros de Petrópolis e Tirol. E era onde ficava o perigo iminente, certo? Então, ele pensa uma Natal grandiosa, uma Natal onde até os problemas da seca foram resolvidos com a construção de grandes açudes. A forma como ele projeta essa Natal de 50 anos para frente é sensacional. E o mais sensacional foi como o Anderson Gomes trouxe o pensamento do Dr. Manuel Dantas para a gente em forma de história em quadrinhos. O forte do Anderson nesse trabalho foi justamente não querer ousar demais, porque Manuel Dantas já foi ousado e ele precisaria só seguir os passos dele. E Anderson fez um trabalho sublime, uma pesquisa histórica enxuta, concisa e precisa. Nós reconhecemos locais, prédios do hoje e do ontem projetados no futuro, mas no futuro idealizado pelo Manuel Dantas. Anderson não quis ir pegar referências arquitetônicas históricas, porque ele estava trabalhando com a imaginação. E para mim, esse foi o ponto certeiro do Anderson. Então, a história, ela começa aqui, ó, em preto e branco, com o Dr. Manuel Dantas datilografando o texto que ele iria proferir nessa conferência lá no Palácio do Governo, no dia 21 de março de 1909. E aí, ó, a história é em preto e branco, e aí a gente tem um salto para a parte colorida, porque a parte colorida vai marcar
a passagem do tempo do futuro, né? Aí a gente já tem a imaginação, ó, do Dr. Manuel Dantas, que eu vou mostrar mais um pouquinho aqui. O Anderson começou a pensar e a desenvolver esse trabalho em 2018. E aí, em 2021, junto com o selo Caravela e com o apoio da Lei Aldir Blanc, ele publica, finalmente, essa adaptação da Conferência Natal daqui a 50 anos. E, gente, olha, realmente é um baita de um trabalho porreta, porque a gente aqui tem uma tríplice porretice. Começa já com o doutor Manuel Dantas, segue para a cabecinha também incrível do Anderson Gomes e esse trabalho porretaço aqui, que foi essa adaptação. Conheçam o texto original e leiam também a adaptação para quadrinhos. É isso aí, pessoal.